Senhoras e senhores, chegamos a mais um episódio especial do meu, do seu, do nosso Side Talk. É aquele velho e bom pedido: curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho, porque de hoje em diante você não perde mais nenhuma novidade. Saiu aqui, você recebe em primeira mão. E as convidadas? Agora não. Produção, era do que? Hora de conversa, né? Então vamos sem enrolação. Jones, telão do Felipão, roda a vinheta. As convidadas, porque, claro, temos duas gratas surpresas aqui. Uma delas iniciou a carreira como delegada em 2012, já foi eleita 4 vezes a melhor delegada, não à toa. A outra é advogada, especialista em direito de família, escritora, autora de best-sellers. Vocês, claro, que gostam que ela se apresente do que ficar olhando para mim falando baboseira. Então recebam com muitos aplausos a doutora Raquel Galinatti e Ana Paula Gimenez. É um prazer ter vocês duas aqui com a gente. Obrigada pelo convite. É todo nosso. Doutora Raquel, vamos começar contigo. Nesses últimos tempos a gente tem visto uma pauta não tão legal nos noticiários, na internet, que são os ataques às escolas. Você hoje, como uma pessoa experiente na segurança pública, como delegada, o que você diria que faltou para combater essa violência instalada nas escolas? O que tipo de ação contínua deveria ter? Felipe, hoje falarmos em educação e não falarmos em segurança pública é impossível. A educação ela deve estar inserida num contexto da segurança pública. Afinal, os pais responsáveis enviam seus filhos para as escolas acreditando que estão mandando para locais seguros. E não é isso que a gente tem visto. E não é de agora. A gente viu aqueles atentados, massacres em Suzano e nada foi feito em relação a políticas públicas transversais entre a segurança e a educação. Primeiro lugar, quando a sociedade ela está doente e vai parar na porta de uma delegacia, porque nenhuma esfera social deu certo, nem no seio familiar, educacional, social. Então, para começar, toda essa situação está acontecendo porque a gente vê que vivenciamos uma crise de identidade, de autoridade no Brasil. Crise de identidade de autoridade do poder familiar, uma crise de autoridade das instituições de Estado, como as polícias, o poder judiciário, a própria política. E essa crise, ela reflete também nessas crianças que vão para a escola, já sem a educação de premissas básicas que teria que vir do seio familiar, como conduta, moral, valores universais, terceiriza-se para uma escola e por ter justamente essa crise de identidade de autoridade, a escola não consegue passar absolutamente nada para essas crianças. Sem contar que a gente percebe muito em que antes os criminosos, eles cooptavam, angariavam os menores, né, os adolescentes, através de um contato meio que físico. Hoje, os pais acreditam que os filhos estão lá, trancados nos seus quartos, mas estão completamente presas, fáceis para serem pescadas pelos criminosos através das redes sociais, da internet e etc. Então, é um conjunto de situações. Agora, se eu for falar no aspecto da segurança pública, os governos, eles não investem na polícia que combate o crime antes mesmo do primeiro disparo de arma de fogo, antes mesmo da primeira tragédia, que é a polícia que atua com inteligência. A polícia que monitora aquele criminoso, que antecipa os atos daquele criminoso e prende aquele criminoso na sua casa antes mesmo da prática do crime. A gente vê um completo descaso das instituições, dos poderes políticos em estruturar a segurança pública no que tange a polícia judiciária, que são as polícias civis. E é aquela coisa, né? Literalmente a educação vem de casa. Porque se tá acontecendo esse tipo de coisa, é porque na base ali não deu certo. E a Ana Paula, acho que como atuante aí, advogada familiarista, não sei se de repente o homeschooling é alguma coisa que você consiga dizer. Será que esses ataques no futuro não forçariam a implantação desse homeschooling? Porque as pessoas vão ficar com medo de mandar o filho para a escola agora. Então, o que acontece é que a família mudou muito. Se a gente for olhar anos atrás, a gente tinha uma família o quê?
patriarcal, onde o homem era a cabeça daquela família, a mulher e os filhos, eles obedeciam àquele homem. O núcleo familiar, ele servia para quê? Para manter o dinheiro, o poder econômico dentro da família, procriar. Então a gente precisava, se a gente vai olhar anos lá atrás, a gente precisava do casamento, para depois ter filhos, né? Hoje tá totalmente diferente. Aquela família que era vertical, ela ficou uma família muito mais horizontal. Então, hoje a gente tem a cultura do diálogo. O que aconteceu? A mulher e o homem, eles foram equiparados. A mulher saiu para o mercado de trabalho. O homem, ele passou a colaborar mais em casa. Hoje tem o diálogo entre pais e filhos. Então, antes, o que a gente via como uma autoridade, então o pai falava, ninguém questionava nada e todo mundo tinha tendência a obedecer. Hoje em dia, com essa cultura do diálogo, as pessoas foram de um extremo para o outro, elas ainda não atingiram o equilíbrio. Então, a gente está numa era de ouvir os filhos, do homem e da mulher, conversarem em igualdade. O que aconteceu? Muitos pais passaram a ser permissivos demais. Então, deixaram de lado... sabe quando vai do 8 pro 80? Deixaram de lado... fazer isso com ele o que eu vivi, né? Deixaram de lado aquelas regras tão rígidas, mas para um grau de permissibilidade muito grande. Então, antes, a professora falava alguma coisa, a mãe não ia lá questionar. Hoje em dia, uma professora ela não pode dar uma bronca num filho que a mãe vai lá questionar. Ou uma nota baixa que foi consequência da criança, da pessoa não ter estudado e... Sim, então o que a gente precisa para equilibrar tudo isso? Os pais, eles têm que continuar ditando regra. Não é a criança que chega em casa, senta no sofá da sala e coloca no canal que quiser. Não, a casa é dos pais, não é da criança, entendeu? E diminuir o número de telas, porque com essa vida louca que a gente vive, muitos pais estão delegando a educação para as telas. Então, vou deixar lá meu filho assistindo qualquer vídeo, interagindo com qualquer pessoa, não fiscalizam, como a doutora Raquel falou, acham que está tudo bem, mas não está tudo bem. Essas crianças estão carentes, porque os filhos, eles precisam dos pais presentes na vida dele, e faz parte da maternidade e da maternidade um direcionamento, uma educação, rigidez em alguns momentos. Claro que a gente tem que a gente não pode agredir um filho, mas a gente tem que ser firme, porque a criança, ela precisa de limites. Ela se sente amada quando ela tem limites. Uma criança que não tem limites, ela vai fazer de tudo para chamar a atenção, muitas vezes, daqueles pais. Dizendo... Aquele famoso ditado, né? Quando você falou isso, aquele famoso ditado. Eduque uma criança para que você não puna um adulto. Exato, perfeito. Acho que não cabe melhor numa situação dessa. Sim. E por que a gente vê hoje crimes, massacres de tudo que é jeito, em tudo que é situação, mas por que estão escolhendo escolas? O que vocês diriam cada uma aí na sua especialidade? Porque as escolas têm sido... Isso é muito tranquilo, Felipe. Qual é a característica básica do criminoso? O criminoso, além de canalha, é um covarde, é um oportunista. Ele busca facilidade para a prática e efetivação do seu crime. Esses canalhas, esses covardes, eles não vão em batalhões, eles não vão no centro de operações e comando dos grupos de operações especiais das polícias, eles não vão em locais em que eles estarão em inferioridade de força física ou estratégica. Eles justamente vão buscar aquela supremacia da sua força para fazer valer a sua canalice, a sua covardia. Então, nesse sentido, os criminosos, muitas vezes ausentes, quando a gente fala que são os psicopatas, que são despidos de sentimentos, eles querem efetivar a prática do seu crime. E quando a gente fala muito nesses crimes de massacre, são os crimes em série,
os assassinatos em série, os massacres, muitos espelhados em crimes também internacionais, a gente percebe que a vaidade ali, o ego, ele também prepondera porque o que eles vislumbram é a notoriedade, é a fama. Então existe até um protocolo sobre massacres e crimes em série nos Estados Unidos e em outros países da Europa, da não notoriedade. Não dê notoriedade para esses criminosos em série, porque são os crimes em repetição que outros vão se encorajar para a prática desses crimes. Então, não dê palco para ladrão, não dê palco para canalha. Mas como ponderar, informar a população da realidade, informar a população do risco que existe e não informar e não noticiar esse criminoso? Simplesmente anule a identidade desse criminoso. Informe, debata. O que você está fazendo aqui? Vamos debater justamente saídas, raízes, qual é a origem do problema, as consequências e quais são as soluções. Este é um caminho adequado para a gente conseguir combater esses criminosos e impedir a prática desses crimes. Porque, por exemplo, esse que esfaqueou e matou uma mulher de 70 anos... 73, né? Já era uma tragédia anunciada, posts dele de 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. Inclusive, né? Dizendo que ia fazer. Aonde que falhou para não conseguirem interceptar esse... Não temos, desde os massacres que ocorreram aqui no Brasil, nós não temos políticas públicas, nem normas de conduta e compliance até, nas escolas, colocando qual é a atribuição e responsabilidade daqueles que dirigem uma escola. Por exemplo, uma sugestão seria muito tranquila, o diretor. O diretor, ele é a autoridade máxima naquela comunidade escolar, acadêmica. Ele tem informações, mesmo que informais, do que está ocorrendo naquele ambiente. Se ele cria um centro de comando e controle de informações que venham dos pais, dos filhos, dos alunos, dos responsáveis daquela comunidade escolar, dos professores, de todos aqueles que convivem. Algumas conversas com um ruído alarmante, já automaticamente denunciar para a autoridade competente, no caso a Polícia Judiciária, as polícias civis, que vão ali continuar esse monitoramento de forma legal, com autorizações judiciais. Então, faltam normas de conduta, de padronização. Quer saber outro exemplo? Por exemplo, que a gente viu, esse massacre que antecedeu lá no Sul, que foi aqui no estado de São Paulo, da professora esfaqueada e morta. E uma outra professora, ela agiu com heroísmo ao impedir uma tragédia ainda maior. Quando a gente atua na segurança pública, quando a gente atua em gerenciamento de crise, vocês sabem qual que é a situação mais difícil de um operador de segurança pública, de um policial? É justamente ali. A contenção de um atirador ativo, ou de uma ameaça ativa, no caso. Por quê? Porque todos os protocolos em um desastre, eles são colocados em xeque a partir do momento em que o policial, ele vai ter que a todo instante, ele vai ter que neutralizar aquela ameaça ativa, mesmo que para isso ele passe por pessoas pedindo socorro, às vezes um socorro imediato, instantâneo, que se não socorrida naquele instante ela vai morrer, vai ter que passar por essas pessoas ensanguentadas, esfaqueadas, para conter e neutralizar aquela ameaça. Então, até quem atua na segurança pública é uma das situações mais, se não a mais drástica que existe no gerenciamento de crise. Ali, até mesmo pelas falas da professora, ela não tem treinamento de gerenciamento de crise e ela disse, agir por instinto. Quer dizer que a gente vai deixar na mão de uma forma amadora e instintiva os filhos que são colocados nas escolas? É isso mesmo? E poderia ter dado errado aquela ação dela ali, e ela tomado uma facada também e morrido, né? Com certeza. Sim. Então é essa situação caótica que a gente vivencia, uma ausência de política pública, uma ausência de norma, de protocolo, para que a gente possa não solucionar de forma paliativa os problemas que surgem, mas sim impedir esses problemas.
esses crimes. E aí, doutora, como delegada, desculpa, só emendando aqui, Ana Paula, como advogada mais voltada para o direito, o que você diria, de repente, que precisa ser feito alteração de lei, alguma coisa, porque parece que existe um excesso, né, de direitos para o criminoso e nada para a vítima. Será que esse é claro que um dos fatores que dão segurança para que eles cometam crimes? O que a lei, de repente, poderia mudar para isso ser feito? Então, o que eu acho, né? Antes da mudança da lei, essa mudança tem que começar em casa. Então, os pais têm que dar mais atenção para os filhos, têm que perceber muito mais, continuando o que a doutora Raquel falou. Porque esses pais, se eles fiscalizarem o material dos filhos, se eles fiscalizarem as conversas que essas crianças estão tendo, eles vão saber que rumo as coisas estão tomando. Então, não é somente leis. A lei é importante. E a gente tem uma legislação que deve ser cumprida. Mas eu acho que é mais do que isso. Não é só colocar nas mãos do poder público. É muito fácil a gente fazer isso. Mas ninguém quer ter o esforço de estar lá dentro de casa, dando atenção para os filhos, olhando o material, vendo com quem essas crianças estão interagindo na internet, quais são os tipos de jogo, quais são os tipos de vídeo que essas crianças estão assistindo, porque eles não têm maturidade suficiente para entender a gravidade das coisas. Então, acho que a primeira coisa que tem que começar é no seio familiar. É na dedicação que a gente tem que ter com os filhos, porque ter filhos é fácil, só que delegar para a escola, delegar para babá, delegar para terceiro, jogar a responsabilidade é muito, pra qualquer um. Ou falar que a culpa é só do poder público. Também não, mas a gente tem um país com excesso de direitos e garantias para aqueles que praticam crimes e uma ausência de direitos pro cidadão. Então é um país com leis muito frouxas na punição. É um estado que espera-se a efetivação de crimes para daí punir. Por exemplo, um crime de ameaça é um nada jurídico. A pena ela não inibe a efetivação do anúncio de um crime grave, um crime hediondo. Matar, esquartejar, estuprar, esfaquear, incendiar. Então é um país ainda muito tímido na punição daqueles que deveriam ter a certeza do castigo para que a gente viva num estado realmente equilibrado, democrático, em que as pessoas realmente tenham segurança. Então, existe uma inversão de valores absurda hoje em um país que muitas vezes trata como heróis aqueles criminosos, aqueles bandidinhos. Então, é uma situação em que, enquanto continuarmos com políticas extremamente elásticas, políticas legislativas elásticas para aqueles que infringem a lei e praticam crimes, a situação vai cada vez piorar. Porque parece que hoje se tem medo da polícia e não medo da justiça. A polícia prende, a justiça solta. O que a gente poderia fazer para ser diferente? Porque colocar a polícia na escola, por exemplo, é uma solução efetiva? Olha, quando a gente fala colocar polícias nas escolas, são soluções paliativas, porque mais uma vez a gente vislumbra a segurança pública como uma segurança de policiamento ostensivo preventivo. O que é mais eficaz? Você controlar e impedir a prática do crime ou atuar no momento em que esse crime está acontecendo? Então, se a gente tivesse investimento realmente em uma polícia de inteligência com tecnologia, com estrutura, com salários, com contratação de policiais, essas informações depuradas, enviadas como denúncia a essas polícias judiciárias estruturadas, elas impediriam os criminosos a efetivação desses crimes. Muitas vezes, de forma midiática, a gente vê operações no combate à pedofilia, operações no combate ao crime de violência contra a mulher, cumprimentos de mandados. Mas o porquê não é permanente? Simples, porque não temos estrutura. Então, mais uma solução paliativa. As soluções, elas devem ser conjuntas, integradas. Não são soluções isoladas. A partir do momento em que a gente chama atenção para determinada solução, a gente está desviando o foco de um problema muito mais complexo.
É o que acontece também, por exemplo, na violência contra a mulher. Quando você vai falar de uma violência psicológica, todo mundo encara como uma mera frescura, entendeu? Mas quando acontece realmente minha violência física, que chega até o feminicídio, as pessoas olham e falam, por que a gente já não combateu lá atrás? Não era frescura, Não era frescura, né? Com certeza. É uma situação, são crimes gradativos, são crimes que são anunciados, são crimes que, com o trabalho de uma polícia estruturada de inteligência, são crimes que poderiam ser evitados. Eu tenho um olhar punitivista, eu tenho um olhar atuando na segurança pública, no sistema de justiça criminal, em que aquele que praticou o crime tem que ter a certeza do castigo. Mas é claro que temos que conversar na transversalidade com outras áreas, com outras esferas. Essas conjecturas, né, essas hipóteses são reais. Podem ocorrer, mas a gente teria que estar solucionando, cada um na sua esfera de especialidade, esses problemas. Porque são problemas que se comunicam. E hoje, tecnicamente falando, existe um aparato para, de forma definitiva, ter essa solução de segurança em todos os... nas escolas, parques, enfim, tudo que a gente consiga controlar de... Eu não vejo se tem, não foi anunciado, né? Porque todo o processo, né? O tecnológico, o salarial, humano, falta de mão de obra, motivação, políticas de incentivo, é todo um conjunto, né? É um conjunto, então... Eu acho que toda mudança começa dentro da gente. A mudança que a gente quer no mundo tá dentro da gente. Se a gente não começar a mudança dentro das nossas casas e a gente vê o quanto é grande o número de suicídios de adolescentes, é gigante. Ninguém para pensar isso. A gente tá na era das redes sociais, a era nossos adolescentes, eles não têm a capacidade de olhar aquilo e falar assim, olha, essa vida aí não é verdadeira. Não, eles se sentem o tempo inteiro insatisfeitos com a comparação. Então é muito mais do que simplesmente a segurança pública é essencial pra gente. Mas precisa, como a doutora Raquel falou, de um conjunto, desde a família dentro de casa, para mostrar a realidade para os filhos, educar, não permitir fazer tudo, fiscalizar, estar presente, interagir, diminuir as telas, como tudo isso que a doutora Raquel falou. Então, é um conjunto de coisas que vai mudar a nossa sociedade. Compra aquela vida que não existe, fazem pela falsa aceitação, e a gente vive isso que a gente tá agora, né? Nunca se consumiu tantos antidepressivos, ansiolíticos, nunca teve tanto suicídio, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, droga, álcool, todos esses anestésicos externos, porque as pessoas estão em constante comparação, né, e insatisfação. Se os adultos já acontecem isso, imagine os adolescentes que entram nas redes sociais, que tem o bullying também, né? Até uma pergunta que eu deveria ter feito no começo, mas aqui a gente tem essa flexibilidade. Por que a doutora Raquel virou delegada? Eu virei delegada porque talvez eu tive uma educação em que a gente podia escolher as nossas atribuições independentemente de profissões estereotipadas, né? Essa é uma profissão de menino, essa é uma profissão de menina. Não, a gente tinha ali uma gama de possibilidades e essa foi a forma que, de repente, eu adequei a minha personalidade naquela atividade que iria realmente... Já era aquela que não gostava do bullying, né? Estragava a brincadeira, né? Quando eu era pequenininha, eu era aquela criança chata, extremamente chata, que não fazia questão nenhuma de ser popular e entrosar com a galerinha. Sempre tinha aquele que era o escolhido, o alvo do bullying. Eu tava até conversando com meu marido. E aí eu olhava aquilo, eu não tinha aquele sentimento, vou defender o colega, porque eu era muito nova, mas eu tinha um sentimento de angústia, de desconforto com aquilo. De saber que aquilo não era legal. Que era muito mais forte do que eu, então eu tinha que me intrometer. Eu não tinha muito na minha mente, eu lembro que eu não tinha desenhado, estou defendendo uma outra pessoa, mas eu tinha desenhado, não quero isso
Não quero isso acontecendo na minha frente. Na minha frente não vai acontecer. Não quero. Então eu estragava assim a brincadeira, eu cortava a brincadeira, eu intercedia na situação. E aí eu andava com os excluídos, né? Aqueles que eram vítimas, então vamos junto. E por que eu não era... Eu poderia até ser vítima de bullying, porque eu também não era aceita ali, mas eu fazia artes marciais desde que eu nasci. Então eu já tinha uma... É faixa preta em taekwondo, tá? E em capoeira sou contramestre. Então eu já tinha uma noção muito forte em autodefesa e etc. Desde pequenininha, desde os 3, 4 anos. Então eu me defendia. Então claro que ninguém também me agredia fisicamente, verbalmente. Mas também eu era aquela criança que não era convidada pra festinha nenhuma. Mas tava tudo bem. Porque eu tinha... Sobreviveu, né? Eu tinha os meus esportes, que eu era super entrosada. Eu tinha outras atividades fora a atividade escolar. Então eu acho muito importante. Quando a gente fala em bullying, etc., eu acho que o bullying não é um mimimi, eu acho que é uma segregação em que aquela criança é escolhida para ser alvo de pancada, de ridicularização, de humilhação, de isolamento. Então é algo muito cruel. E quando a gente fala em artes marciais, todos aqueles que praticam bullying, ou que são vítimas, ou aquelas crianças que são já uns mini psicopatinhas, que querem realmente perturbar e judiar do outro, na arte marcial vai ter, de forma obrigatória, noções de respeito ao próximo, respeito à hierarquia, do mais forte ao mais fraco, porque inevitavelmente aquele que pratica o bullying vai ser mais fraco em determinada situação. Então obrigatoriamente, ele vai ser formatado numa filosofia essencial para pessoas melhores, né? Vai ter seu momento ali de fraqueza, né? Com certeza. E aí, enxergando toda essa passagem, você lá atrás, na sua época de escola, sendo já a defensora dos oprimidos, para a situação que a gente vive hoje, o que você enxerga que lá atrás tinha, que dava certo e que hoje faltou para ter desandado dessa forma? Eu vejo que na nossa infância, na nossa adolescência... Claro, nós não tínhamos tanta influência externa de informações, de conteúdo, de comparação, como a doutora Ana falou. Então, até o próprio bullying, ele era praticado quando você ia para o ambiente escolar. Hoje é permanente. Então, hoje aquelas crianças que de repente são ridicularizadas, são... machucadas, agredidas, humilhadas, fica permanente essa situação. Essa situação, ela migra para as redes sociais, ela migra para o WhatsApp, ela migra para um Facebook, para um Instagram, para um TikTok. Então é permanente. Por isso que a gente vê que a modernidade acompanha, de certa forma, a facilidade do acesso ao conteúdo e que tenhamos um progresso como um todo, né? Porque essa lutar que tenhamos mais informações, informação é poder, mas no efeito reverso, de forma assim cruel e de forma a praticar crimes são praticados com mais facilidade. Então eu vejo que a gente não tem, os limites, eles foram completamente ultrapassados. Já entendi, tá? Já entendi que a gente está finalizando, infelizmente. A gente vai ter que vir aqui. O tempo é curtíssimo e as portas estão sempre abertas. A gente já tratou nos bastidores, nas televisões, agora eu aqui do outro lado. Infelizmente a pauta não é tão legal, porque é triste a gente ver isso nos dias de hoje. Sim. Mas te agradeço mais uma vez ter topado o convite, ter trazido aqui a Ana Paula com uma surpresa muito grata. Quero que vocês deixem uma mensagem final, as redes sociais, trabalhos, fala do livro. Eu quero deixar uma mensagem que é muito pertinente. Eduque uma criança para que você não puna um adulto. Essa é a frase que nós temos que ter de forma reluzente, em letras garrafais, com neon, para que a gente saiba que quando um pai está controlando, monitorando o conteúdo de acesso do seu filho em redes sociais, ele não está sendo invasivo, ele está sendo protetor, ele está impedindo que aquela criança, aquele adolescente absorva conteúdos que ele não tem, é uma pessoa em desenvolvimento, não tem como deliberar se aquele conteúdo é ok ou permanecer consumindo aquele conteúdo. Então, exerça a sua responsabilidade como pais, mães responsáveis
e eduque e proteja o seu filho. Minhas redes sociais, no Instagram é Delegada Raquel. Ali eu tenho o Linktree, que é Linktree que fala? É isso aí. E ali tem todos os vídeos, entrevistas que eu participo, outras redes sociais e abordagem de várias temáticas. E deu show ontem na Jovem Pan com o prefeito, hein? Muito obrigada. Eu tive só 3 perguntinhas, né? Porque era uma bancada enorme. Mas eu não fui vítima do Man Interrupt, apesar de ser a única mulher ali na bancada. Foi uma troca muito respeitosa. Bacana demais. Obrigado mais Muito uma obrigada. vez. E o que eu tenho pra falar é que pais imperfeitos criam filhos melhores do que pais perfeitos, porque eles mostram a realidade. Então a gente tem que começar a mostrar mais a realidade para os nossos filhos. Então não adianta mostrar uma vida perfeita, permitir tudo, se preocupar só com o externo. A gente tem que aprender a tocar a emoção dos nossos filhos, a estar presente na vida deles, dar amor, dar carinho, porque dar limites é um ato de amor. Quem não dá limites, os filhos não se sentem amados. E muitas vezes eles fazem isso para chamar a atenção. Então, sermos pais de verdade. Claro que a gente vai ter nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, mas os filhos, eles precisam estar dentro dessa realidade. Então, a mudança que a gente quer no mundo, na sociedade, começa dentro de cada um de nós, depois passa para nossa família, e aí sim a gente vai poder exigir, né, do poder público, da sociedade, da escola, das outras pessoas. Então, comece dentro da sua casa essa mudança. Para mim é o mais importante. Obrigada pelo convite. As minhas redes sociais é @doutora_DRA, Ana Paula Gimenez, como a minha filha fala, Ana Paula Gimenez, tá? É autêntica. E muito obrigada, viu? Obrigada, Raul. Eu agradeço vocês, a toda a equipe que está aqui presente e a você que até agora nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência, que sem você nada disso seria possível. Um abraço e até o próximo episódio.